Hino tem hinos e tem hino, né? Esse, com certeza, é um hino inspirado por Deus, Espírito Santo, algo que nos traz muito a refletir acerca de como éramos, de como a humanidade estava, e o homem a cada vez mais se rendendo à graça de Deus, ao perdão de Deus que nos é oferecido, que nos é dado, é de graça, é favor de Deus. A segunda estrofe, querido, diz assim: eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Jesus. Glória a Deus. Mas eu surdo me fiz, convertei-me, não quis, ao Senhor, que por mim, que por nós, que por todo mundo morreu na cruz. Eis aqui o amor de Deus sendo rejeitado, né? É verdade. Por todos nós, queridos, humanos. Mas o amor dele é tão grande, queridos, que nos constrange. E o próprio aqui confessa. Mais à frente ele diz: mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. É verdade. Aí ele diz: apressado fugi e em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. O que é que isso quer dizer, queridos? Que uma vez que o homem se rende a esta graça, a este favor tão grande, que, como é dito aqui no hino, foi na cruz, querido. Foi na cruz, onde um dia eu vi os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas, alguém pagando o preço que eu não podia pagar. Ou seja, Cristo Jesus sofrendo por mim e por você na cruz do Calvário, carregando sobre os seus ombros uma condenação que é minha, que era sua. Aleluia. Oh, glória. Uma dívida que era minha, que era sua. Porque ele já pagou. Não é mais. Não é mais. Mas o homem ainda ele tem essa dificuldade. Claro que o inimigo ele trabalha para que o homem não entenda essa graça, esse favor que há na pessoa de Cristo Jesus, que se deu por mim e por você, Glória a Jesus. que se deu em preço, sendo nosso fiador, sendo aquele que nos justifica para com Deus. Uma vez que a Bíblia nos diz que todos pecaram Aleluia. e destituídos estão da glória de Deus. Mas, querido, a Bíblia também diz que como assim Adão desobedeceu a Deus, o primeiro homem Adão, e todos foram feitos pecadores, todos estavam destituídos de Deus, mas pela obediência de Cristo Jesus. Aleluia. Pela obediência, pelo seu sacrifício, pela sua morte lá na cruz, por amor a mim e a você,
Sim. Somos salvos. Somos justificados. Justificação, querido, deixe-me lhe dizer, é mais que perdão. Se você pode me compreender, é mais que perdão, é aceitação. É Jesus nos aceitar. É Deus nos aceitar através do sacrifício de Cristo Jesus. Glória a Deus. Sabe por quê, querido? Porque Deus não comunga com o pecado. Ele não faz parte com o pecado. E uma vez que nós éramos pecadores, Ele não tem parte com isso. Mas uma vez que por Cristo Jesus, que pela fé, eu e você crê em Cristo Jesus, confessa como único e suficiente Salvador, Ele nos torna justo perante Deus. Glória. Justificação. Aleluia. É mais que perdão. É uma aceitação tão grande, querido. É você estar diante do Pai, isento de todo o seu erro. Sabe por quê? Porque em Romanos capítulo 8 diz, Oh, glória. Aleluia. Romanos capítulo 8 nos diz que quem está em Cristo Jesus, portanto agora, nenhuma condenação há para quem está em Glória a Deus. Cristo Jesus. É nos render a essa graça. É nos render a esse favor. Que muitas vezes o nosso coração duro, bruto, digo isso de mim mesmo. Ou seja, antes quando eu não entendia. E claro que isso a gente só entende porque o próprio nos revela. Que não achava que não precisava crer, confessar a Cristo, ser crente, e etc, e etc. Aleluia. Mas o próprio Jesus nos diz, nesse próprio evangelho que lemos, no evangelho segundo escreveu João, ele diz que temos que crer nele assim como diz as Escrituras. Que se eu não crer como diz as Escrituras, eu não sou aceitável perante Deus. Mas, amados, mediante tudo isso que já foi exposto, vamos meditar no texto que foi lido um pouco. Como o irmão Luiz já falou, quando a gente começa a falar, a hora passa rápido. E é bom, querido, é agradável. É, Jesus, graças a É Deus. maravilhoso. É por essa graça sem par, como aqui disse o hino, que aqui estamos. É verdade. Para falar para todos que Cristo Jesus salva, que há sim perdão, que há sim salvação, mas não em nenhum que aqui está, mas na pessoa de Cristo Jesus, aquele a quem testemunhamos e anunciamos. Este é o Evangelho de Cristo Jesus. E lemos uma passagem tremenda, lemos uma história tremenda, onde Cristo tem uma conversa com a mulher samaritana. João capítulo 4, nós lemos a partir dos versos 1, a partir do verso 1. De mediante, querido, olha o que o texto aqui nos diz, só para nos relembrar um pouco. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais que os discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Isso é Jesus. Agora o verso 4 é bem interessante esse verso. Nos diz assim, ó: e era-lhe necessário passar por Samaria. Como assim é, querido? Necessário que se evangelize, que se fale do evangelho em todos os cantos, em todas as comunidades,
seja aqui no fechado 2, seja ali mais um pouco distante no fechado 1, seja no nosso município, ou seja, Bento Fernandes. É necessário. Necessário é, e você vai entender por que é necessário. E como aqui diz, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Ou seja, o mesmo que um poço. Muitos conhecem também como cacimba, é isso? Os irmãos sabem mais que eu ainda alcancei esse tempo. Nunca mais vi, mas sei que tem. Cacimba, né? E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, junto do poço, pertinho. Era isso quase a hora sexta. E o verso de número 7 nos diz: veio uma mulher de Samaria tirar água. De bate pronto, querido, Jesus disse-lhe: dai-me de beber. Com isso, querido, Jesus já quebrou, vamos dizer assim, algo terrível que existia naquele tempo. Ele já quebrou vamos dizer, paradigma, uma rixa, como mais bem conhecido no nosso tempo, uma intriga muito grande entre povos. Ou seja, o mesmo que tais pessoas de tais localidades não se falem com tais pessoas de outra localidade. É tanto que a mulher aqui no verso 7 diz: porque os seus discípulos tinham, Perdão, no verso 9, pulando para o verso 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, olha só, como sendo tu judeu, ela falando com Jesus, me impedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E a Bíblia mesmo nos relata, dizendo: porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Isso, querido, é uma história que dá muito o que falar. Eles eram, como já disse, rixados, brigados, intrigados. O povo judeu com os samaritanos, eles não se falavam. Brasil e Argentina no futebol. Pronto, o irmão relatou bem. É o mesmo que num jogo de futebol, Brasil e Argentina, briga. Eles não se batem, não é isso? Então, imediatamente, querido, Jesus já demonstrou para que veio. Aleluia. Ele já demonstrou, sim, qual era a sua missão ali. Não excluiu aquela mulher da salvação. Porque ele não faz acepção de pessoas. Seja ele branco, preto, negro, amarelo, qualquer raça, qualquer idioma, qualquer nação. Com isso ele já quebrou uma intriga de anos, podemos dizer de séculos. Glória a Jesus. Já mostrou para que veio, a ponto da mulher ficar tão assustada e dizer: como tu, sendo judeu, me impedes de beber, sendo eu mulher samaritana? Glória a Deus. Sendo que os povos não se comunicavam. E com essa atitude, Jesus já lhe demonstrou algo, que ele era diferente, que ele é diferente. Que ele veio para nos trazer o bem maior que o homem pode ter. Glória a Jesus. E o verso 10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, e tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Pai. Irmãos, queridos ouvintes, mediante esse texto,
essa conversa de Jesus com essa mulher, nós já podemos identificar, já podemos entender quão grande é o propósito de Deus para a humanidade. Ou seja, Jesus tinha em seu íntimo como prioridade, sim, como missão em primeiro lugar absoluta, salvar os que estavam perdidos. Como diz em Lucas, no capítulo 19, e verso 10 nos diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse diálogo de Cristo Jesus com essa mulher samaritana, sendo ele judeu, demonstra sim a sua missão que ele veio cumprir aqui em terra. Que é de quê? Que é de levar o pecador, que é de levar o perdido à vida eterna, à salvação, ao livramento, ao céu, por meio dele próprio. Porque ele diz o quê? No verso 10, Jesus respondendo disse-lhe: se tu, falando com a mulher, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, ou seja, ele falando dele mesmo e do Pai, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Glória a Deus. Querido, há muitos significados de água na Bíblia. E como ele falou aqui, o próprio Jesus diz, um deles é a vida. E vida eterna. E o verso 11 nos diz: disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como que atirar. O poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? A mulher ficou intrigada, ficou curiosa em saber de que água ele estava falando, essa água viva. A ponto de indagar Jesus, perguntar. E no verso de número 12 ele diz, não, ela diz ainda: és tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Verso 13, Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que bebe desta água tornará a ter sede. Qualquer que bebe desta água tornará a ter sede, ou seja, água que eu e você, é o mesmo que eu e você, tomar água da torneira, água natural, por mais limpa que seja, água mineral, como se diz. Sabe por quê, querido? Levando isso para a linguagem nossa aqui, secular, humana. Muitos hoje têm uma sede que parece insaciável, uma sede na alma, uma sede no espírito, também na carne. E que o homem ele procura de várias formas matar essa sede. Ou seja, como sabemos, com a própria água, essa que eu e você toma todos os dias, pois sem ela não vivemos também, é necessário. Mas outras que nos traz prejuízo, ou seja, a bebida. Algo que sempre procuramos preencher o nosso vazio, a festa. Há coisas meios que o homem procura de preencher um vazio, ou seja, um jogo, algo que vicia. As drogas. Onde a gente pode ver mais isso no nosso meio? Nos jovens. A mocidade. Cada vez com um vazio, com ansiedade, procurando ser feliz, assim como dizem, procurando uma razão de vida, procurando vários meios para preencher um vazio que só Cristo Jesus pode preencher.
Eu digo isso, querido, porque a gente também tem essa experiência na vida. Pela graça de Deus, não falo isso para me gloriar, mas nunca coloquei uma gota de álcool na boca. E nem um cigarro qualquer. Mas eu procurava outros meios para preencher um vazio que havia em mim. Procurava festas, jogos, o que fosse, coisas no mundo secular, que ali Deus não está. Verdadeiramente Deus não está. Mulheres, muitas coisas. Mas quando era no outro dia, eu ainda estava com o mesmo vazio, com a mesma lacuna, com o mesmo sentimento de quê? De fracasso, de tristeza e de dor. E sempre me perguntava, claro, Deus, o que acontece? Por quê? Por que não sou feliz? Mas um dia eu encontrei a resposta, queridos. E aqui ela está. A Bíblia Sagrada. A Palavra de Deus. Ela nos conduz à vida eterna. Ela nos preenche cada pontinho. Muitas vezes nós procuramos preencher esse vazio com tantas coisas. Com tantas coisas. Colocamos em primeiro lugar muitas coisas. Mas a última, pode prestar atenção. A última é Jesus Cristo. A última é procurar ao Salvador. A última é procurar ao Divino, ao que veio tirar o pecado do mundo, ao que nos lava, aos que nos redime com seu sangue, que purifica. Preste bem atenção. O homem está triste, ele diz, vou para uma festa. O homem ele está desanimado, ele diz, vou jogar. Não que eu condene todas essas coisas, quem sou eu? Mas por que não procurar a Cristo Jesus? Sabendo que Ele é a água viva, é a fonte inesgotável de vida, de salvação. Sabe por quê, querido? Porque a Bíblia diz que Ele é a água que mata nossa sede. Glória a Jesus. A Bíblia diz que Ele é o pão que mata a nossa fome. A Bíblia diz que Ele sofreu por nós. A Bíblia diz que Ele carregou sobre si os meus e os seus pecados. A Bíblia diz que Ele carregou também sobre si as nossas enfermidades. Então é Ele que nos completa. Por isso este vazio. Por isso que esta lacuna é aberta. O homem sem Cristo. Mas uma vez que confessa Cristo Jesus, que passa a confessá-lo como Salvador, você vai sentir uma enorme diferença. Essa lacuna, esse vazio que está, cada dia mais ele vai sendo preenchido através da palavra, através do Espírito Santo de Deus, que nos convence do erro, nos convence do pecado e nos faz ser salvo na pessoa de Cristo Jesus. Ou seja, nos colocando a vida eterna através da palavra, da água viva. Esse encontro, como eu já disse, querido, com esta mulher, mostra bem a relação, a missão de Cristo Jesus, do que Ele veio fazer aqui em terra. Do seu propósito, que é de quê? Que é de levar o homem pecador, a pessoa pecadora, ao encontro do Salvador, do próprio, sendo Ele Deus. Ele oferece, querido, algo melhor que qualquer um dos seus amigos pode oferecer. Glória a Jesus. Se eu e você está com sede, é de grato e até provável que sim, a pessoa lhe oferecer um copo de água. Natural, é normal. Mas Jesus, como nosso Salvador,
como nosso mestre, como nosso Senhor, Ele nos oferece a água, sim, mas é a água que nos conduz à vida eterna. Glória a Deus. E vida eterna, querido, é o que precisamos. E você pode obter aqui em vida ainda. Sim, só pode aqui. Tem que confessar enquanto aqui está. A Bíblia nos diz. Voltando para o texto, verso 13. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que bebe desta água tornará a ter sede. Ou seja, água natural, coisa humana. Não vai mudar em nada a sua vida. Vai passar só os dias, dia após dia, e tudo normal, ou seja, do lado ruim. A mesma coisa. Não, mas hoje eu vou me alegrar, hoje eu vou para uma festa, hoje eu vou para o que seja, eu fui convidado e tal, aquela coisa. No outro dia você vai estar do mesmo jeito. Ei, quem aqui já não teve essa experiência? Nosso irmão Marival sempre fala disso. É verdade. Mas olha o que Jesus lhe ofereceu. Verso 14. Mas aquele que bebe da água que eu lhe der. Isso é Jesus falando. Ele disse: mas aquele que bebe da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Glória a Deus. Jesus é a água viva que mata a nossa sede, que preenche o nosso vazio, que traz a alegria. Você quer ver isso mais? Lembrando aqui, o profeta Isaías, no capítulo 12, nos diz assim: e dirás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força, e o meu canto se tornou a minha salvação. E olha agora o versículo que diz: e vós, com alegria, queridos, tirareis águas das fontes da salvação. Glória a Deus. Glória a Deus por tudo isso. Ele é a fonte inesgotável de salvação, que nos conduz ao Pai com tão grande amor, com tão grande sacrifício, como já foi falado aqui, morrendo na cruz do Calvário por nós, se fazendo pecado por cada um de nós. Por quê, querido? Porque nós precisamos de Jesus. Como um pregador diz, o homem sem Jesus Cristo, ele está irremediavelmente condenado. Essa é a realidade que a Bíblia nos mostra, que as Santas Escrituras nos diz, que o homem sem Jesus Cristo, sem o confessar como o único e suficiente Salvador, ele está irremediavelmente condenado. Sem Jesus Cristo, lembre, sem. Mas não para aí. Mas com Jesus Cristo é garantido a salvação. Com Jesus Cristo, o homem é salvo. Com Jesus Cristo, o homem é transformado. Com Jesus Cristo, o homem é fortificado, restaurado, redimido, justificado. Na pessoa de quem?
de Cristo Jesus. Glória a Deus. É por isso, querido, que não podemos anunciar outra pessoa, a não ser Cristo Jesus, porque não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser o próprio Jesus Cristo. É tanto, querido, que essa mulher começou a entender as maravilhas, começou a entender o diálogo, começou a entender que ela não estava falando com qualquer pessoa, com qualquer judeu. Ela começou a entender que estava falando com o Salvador, com o Messias, com o Cristo, com o ungido de Deus. A ponto dela dizer assim, ó. Disse-lhe a mulher, no verso 15, Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Jesus, muito sábio, como é, olha o que o texto ainda nos diz. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Verso 17 nos diz, a mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, olha, Senhor, vejo que és profeta. Ainda mais caiu a ficha, ou seja, ela entendeu mais ainda que não estava falando com qualquer pessoa. Estava falando com Cristo Jesus, o Salvador. O único que poderia lhe matar a sede, tirar a tristeza, perdoar os seus pecados e lhe dar a salvação de graça. Porque pela graça sois salvos. Isto não vem de nós, não vem de vós, é dom de Deus. É tanto que ele diz, se vós conheceras o dom de Deus, Rei, Cristo Jesus, esse é o nome em quem devemos confiar, em quem devemos nos apoiar. Porque se eu e você, pelos nossos atos, procurarmos uma salvação, o meu irmão Marival disse aqui agora há pouco, estamos perdidos. Não há. Mas na pessoa de Cristo Jesus, nós somos salvos por meio da fé. E querido, a Bíblia nos diz assim, que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nesta noite você não ouviu simplesmente o irmão Marival, o irmão Ronói, os irmãos que aqui passaram e que ainda vão passar. Mas você ouviu nós anunciarmos este evangelho. Glória a Deus. O evangelho de Cristo Jesus. Porque ele sim é poder para salvar o pecador. Este evangelho assim como nos alcançou. Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E quem crer, querido, assim como cremos, tenha certeza, será salvo. Porque assim a Bíblia nos diz, assim cremos. Estamos aqui, anunciando, testificando das maravilhas que o Senhor Jesus fez e ainda vai fazer na minha e na sua vida. Basta você crer, basta você se render a essa graça, basta você confiar, entregar a sua vida a Jesus Cristo. Como o salmista disse, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, que o mais ele tudo fará. Você pode estar pensando por muitos lados, por muitos meios, mas o Senhor tem uma história para escrever ainda na tua vida. Ele tem um caminho para te guiar, pois o próprio disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tome uma decisão. Não coloco isso como uma força, porque tem que. Não.
Mas se você entendeu, se você compreende, se você crê, não espere para depois, não espere por amanhã, não espere para daqui a tantos tempos, porque o Senhor breve virá, Ele está às portas, Ele está vindo e virá buscar aqueles que o confessam como único e suficiente Salvador. Que Deus continue abençoando a todos quanto tem ouvido, que Deus a cada dia lhe revele esse mistério tão grande, tão maravilhoso, que é um milagre, como o irmão Marival falou, que é a salvação, através do Espírito Santo. Glória a Deus. Que a cada dia Deus te abençoe e continue conosco, no nome santo de Jesus. Amém.